amigos, bem-vindo a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. O assunto de hoje é sobre Mashiach, ou como comumente conhecido, Messias. Vou fazer uma introdução e depois em outros vídeos vamos desenvolver esse assunto de Mashiach. Dois dos princípios mais fundamentais da fé judaica, listados por Maimônides entre os 13 princípios dessa fé judaica, são a crença na redenção suprema, uma era esperada de paz, prosperidade e sabedoria mundial, e a crença de que os mortos serão ressuscitados naquele momento. A era messiânica será introduzida por um líder judeu, geralmente referido como a era messiânica de Mashiach. Messias em hebraico para o ungido, né? A gente costuma falar, os judeus, Mashiach HaMelech, Mashiach, o rei. Que quando a gente unge um rei, quando se unge um rei, você coloca um azeite especial na cabeça dele e unge, assim como o rei Davi foi ungido pelo profeta e assim por diante. E também Mashiach deve ser um descendente justo e direto do rei Davi. Mashiach, ele vai reconstruir o templo em Jerusalém e reunirá o povo judeu de todos os cantos da terra e devolver a eles a terra prometida, ou trazer eles de volta para a terra prometida. Então, vai acontecer. É nisso que nós acreditamos. Isso vai acontecer. Mas por que isso de Mashiach é importante hoje? Porque a vinda de Mashiach é tão central para o sistema de crenças judaica. Porque a vinda de Mashiach é tão central no judaísmo, na crença judaica. Naquele momento que Mashiach chegar, as iguarias, as delícias, serão tão comuns, assim como a sujeira é comum no mundo. Todas as nações irão usar suas espadas como arados, e não mais como armas, e suas lanças como ganchos de poda, também não mais como arma. Uma nação não levantará uma espada contra outra nação, nem saberá mais de guerra. Ninguém mais vai saber o que é guerra. Isso está em Miqueias 4:3. A humanidade estará preocupada com apenas uma busca, a busca do estudo e da sabedoria divina. A terra será cheia de conhecimento de Deus, assim como a água cobre o fundo do mar. Isso está em Isaías 11:9. Também a sabedoria vai cobrir a terra. Ok, então isso vai acontecer, certo? E é nisso que nós judeus acreditamos. Mas por que isso é importante hoje? Porque a vinda de Mashiach ela é tão central nos sistemas de crenças judaica. Porque esse assunto de Mashiach está bem centrado, bem no meio da crença judaica. Por quê? Porque a Torá nos ensina que há propósito no nosso mundo, que há um propósito do nosso mundo. O mundo não foi criado por acaso, nem o ser humano foi criado por acaso. Tem um propósito nisso. E a era messiânica é o update, a atualização dessa ideia. Há aqueles que sustentam que o mundo físico grosseiro é meramente um desafio estratégico. Que a alma deve lutar e transcender o caminho para um paraíso celestial. Então tem gente que acha que acredita que o nosso mundo, o nosso corpo físico, é só um desafio estratégico, que não vai servir para nada, nem o mundo, nem nosso corpo. De acordo com essa linha de pensamento, o físico e o mundano não têm valor intrínseco. Eles não guardam nenhum valor, eles são apenas uma roupa que você vai usar e vai jogar fora. Eles não terão participação nesse mundo. Eles não retêm qualquer valor
uma vez que sua função tenha sido totalmente servida. Então, como eu disse, uma roupa usou e não lava, não, joga fora e pronto. Enquanto a crença judaica também fala da recompensa da alma lá no além. Então, a crença judaica, a fé judaica é que nossa alma vai ter uma recompensa no mundo vindouro, lá no paraíso, que será conquistada, essa recompensa você vai conquistar através do seu trabalho no curso da jornada da nossa vida aqui nesse mundo. A alma, ela vê o refinamento do físico e a infusão de santidade e propósito no mundano, no mundo que a gente vive, tanto o nosso mundo pessoal quanto o mundo, de uma maneira geral, como objetivo primordial. Então, nós, seres humanos, criados por Deus, temos essa missão de refinar o físico e o mundo e infundir nele santidade. E é a santificação do corpo humano e do mundo em geral que constitui o próprio propósito da criação. Então, o propósito da criação foi esse, que nós, seres humanos, inserirmos santidade nesse mundo, tanto nos seres humanos quanto no mundo em geral. Nós temos que transformar esse mundo que está tão pecaminoso, tão depravado e distorcido, nós temos que trazer a santidade para esse mundo. Desde o alvorecer dos tempos, ou seja, desde o início dos tempos, Deus imaginou para si mesmo, para Ele mesmo, Deus, um lugar de habitação, aqui mesmo no planeta Terra. Então Deus estava só, Ele queria criar um lugar para ele habitar com suas criaturas. E foi esse o propósito do mundo. Por isso que ele criou o mundo e criou a gente, para que ele pudesse habitar aqui. Mas para isso acontecer, antes, ele nos colocou aqui para moldar a casa dele, moldar esta casa, esse mundo. Transformar a escuridão desse mundo em luz. E em breve chegará o dia que a glória de Deus será revelada. Deus vai se revelar nesse reino inferior e desfrutaremos dos frutos do nosso trabalho de milênios. Nós estamos trabalhando há milênios, de geração após geração. O produto final do nosso trabalho de amor. Então, quando a gente conseguir infundir a santidade aqui, esse é o fruto do nosso trabalho de amor. Por isso não podemos desanimar e nem parar. Com isso, a cortina será rasgada e jogada de lado, e toda a carne, ou seja, todo o corpo, perceberá Deus. Aí todo mundo vai perceber que Deus realmente existe. Será o culminar do plano diretor, ou seja, o apogeu do plano de Deus, do plano da criação. A crença em Mashiach sustentou a nossa nação ao longo de um exílio de 2000 anos. A crença, nós acreditamos que o Mashiach vai vir para consertar esse mundo, e acreditamos nisso há mais de 2000 anos. E esses 2000 anos foram repletos de pogroms. Vou fazer um parênteses aqui para explicar o que é um pogrom, para quem não sabe. Um pogrom é um motim violento incitado com o objetivo de massacrar ou expulsar um grupo étnico ou religioso, especialmente os judeus. O termo veio do russo para a língua inglesa para descrever os ataques no século XIX e século XX aos judeus, que os judeus sofreram no Império Russo. Então esse é o parênteses para explicar o que é um pogrom. Além dos pogroms, tiveram expulsões, perseguições, a firme crença de nossos ancestrais em um momento melhor para vir, e sua confiança de que eles ressuscitariam para testemunhar naquele dia. Ou seja, nossos ancestrais lá de trás, da época do Egito, da época do Monte Sinai e tudo mais, a época de Abraão, todos irão ressuscitar para testemunhar nesse dia.
E hoje, finalmente estamos no liminar dessa redenção. Está pertinho, está bem perto. Vocês veem a Torá, os livros, os sábios, os grandes rabinos, todo mundo está falando que com essa guerra de Israel contra o Hamas, já é o início da redenção. Isso é a guerra de Gog e Magog, como eu disse em outro vídeo. Mashiach já está aí, são as dores do parto. As dores do parto da Geulah, da redenção. Então, se praticarmos mais uma boa ação, ou mais uma boa ação de uma pessoa, qualquer pessoa, pode ser tudo o que é necessário para selar o acordo. Ou seja, uma boa ação minha, uma boa ação sua ou de outra pessoa, pode ser a gota d'água que está faltando para selar o acordo com Deus e Mashiach chegar. Então, vamos confiar e vamos aguardar e pedir nas nossas rezas a vinda de Mashiach. Nos próximos vídeos eu vou desenvolver mais o assunto de Mashiach. Por enquanto, fico por aqui. Um grande abraço. Até lá.